Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida Narumi. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Jesus amigo, Mestre querido, te agradecemos pela essa oportunidade de estar aqui mais um dia estudando esse livro maravilhoso que nos ensina tanto sobre a vida espiritual, ativa, os amigos espirituais nos ajudando, nos auxiliando e o amor de Deus sempre nos unindo com as pessoas certas no momento certo, para que possamos corrigir os erros do passado. Nada é por acaso, tudo tem um motivo. E as pessoas que estão envolvidas em nossas vidas são aquelas justamente que precisamos amar, nos perdoar, nos corrigir, verdadeiros professores, porque a vida nada mais é do que uma escola, onde há provas e testes. É difícil sim, Senhor, estar aqui. É um desafio todos os dias. Mas ensina-nos, Mestre, a enxergar a vida como uma oportunidade. Nos livra do desânimo e das angústias. Nos ajuda a ter bom ânimo e querer cumprir o nosso dever retamente. Não nos deixe desistir, Senhor, de ser melhor. E nos ajuda a estar contigo, pois estamos aqui, Senhor, todos nós, os presentes e os que vão ouvir esse áudio mais tarde, procurando as tuas lições, a tua presença e estar um pouquinho mais perto de ti. Que assim seja. E aí, Aramita, conta pra gente. Em nosso último estudo, nós ainda estamos na sala da Antonina. E quem tem lá é o Leonardo Pires, mas ele está acabrunhado, velho, idoso. E ele tem um remorso, uma culpa. O corpo perispiritual dele é pastoso. E o Clarencio diz para ele, faz uma prece, toca nele, diz para ele recordar. E ele começa a ficar, ele remoça, né? Remoça, fica com outra aparência. E quando ele remoça, que ele começa a recordar, ele chama pela Lola, que era o grande amor da sua vida. O Clarencio faz uma intervenção, não faz? Faz uma intervenção. Faz uma intervenção, né? Conduz ele a lá em Guerra do Paraguai. A ele a recordar. E aí ele chama pelo amor dele, que é a Lola. E qual não é a surpresa que quem aparece? Tchan, 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 tchan. Antonina. É Lola Ibarruri. E a Antonina é a neta dele. E aí a Antonina pede, eles começam a conversar, e aí a Antonina diz para ele, para não induzi-la a lembrar, que ela não quer recordar, mas só de ele falar, ela, como já é um espírito mais adiantado que ele, ela recorda. E aí ele fala dos sofrimentos, mas ela também fala do sofrimento dela. Ela diz para ele não golpear as feridas, que ela tem feridas abertas, que ela está querendo se ajustar. E aí ele diz que ele matou por ela. E aí ela diz para ele que eu sofri muito. Eu fui abandonada, eu fui por meretrício, fui chamada de prostituta. E eles estão nesse embate, os dois. E ela conta todo o sofrimento que ela passou, que não foi pouco. Que não foi pouco. E ele estava ao lado dela achando que é porque era só neta, né? Porque ela orava por ele, né? Na verdade, existia um vínculo aí muito maior, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Meus irmãos, vocês estão ouvindo? É chuva. Manaus está chovendo, que bênção. Hoje, sexta-feira, Manaus durante muito tempo ficou sem chuva e nós estamos agora nesse momento gravando e uma chuva torrencial. Então, hoje será um estudo e vocês irão sentir a chuva de Manaus, quem for acompanhar aí fora em outro estado. Então vamos ver, voltando para a sala de Antonina e esse encontro
com Antonina, que é Lola, e o Leonardo, que na última encarnação foi avô de Antonina. E qual era o nome dele na outra existência? Não diz, né? Então, tartamudear, gente, é tremer a voz, né? Gaguejar, o mísero. Nós estamos aqui relembrando, e a nossa Narumi está aqui nos trazendo, que o Leonardo, né? Nós temos aí 2 encarnações da Antonina. Ela viveu como Lola e viveu como Antonina. Agora, o Leonardo, ele viveu na vida em Paraguai, casou, teve filhos, não é verdade? E netos. E ele desencarnou. E uma dessas netas já veio a própria Lola como neta dele, que é a Antonina. Então, nós estamos falando de 2 existências da Lola e Antonina, né, 2 existências, e falando de uma única existência do seu Leonardo. Então, ele desencarnou, velhinho, já avô, e mal sabia ele que a neta seria o retorno já da Antonina. E isso acontece. É da Lola Antonina, né? É isso mesmo. Então, vamos dar continuidade. Então, tartamudeou, né, o mísero, né? Infundindo compaixão, gaguejando, ele falou a ela: matei, porém, por sua causa. Alegou a infortunada. Naquele tempo, fiz pior. Exterminei minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envileci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores de minha felicidade. E eu sempre digo isso, quem faz o evangelho já deve estar enjoado de ouvir a tia falar. Lar é célula de Deus. Não interfira nisso. Pais, não abandonem o compromisso do lar. Ah, mas eu quero ser feliz. Quem diz que tu vai ser feliz? Ninguém constrói felicidade abandonando suas responsabilidades. Mãe, não abandone seus filhos e o seu lar. Não faça isso. Ah, mas eu quero ser feliz? Não vai ser. Ninguém constrói felicidade sobre a desgraça de ninguém. Vai chegar uma hora que essa conta vai chegar e não vai ser fácil. Então, célula, família, é célula divina e não deve ser destruída. Então, olha aqui a situação da Lola, que caiu numa paixão, abandonou tudo, era casada. Mãe, abandonou tudo para ir viver um gozo. Olha aí a confusão que ela arrumou. Ela e o Leonardo. Alegou a infortunada, então, né? Vamos ver o Léo. Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Gritou Antonina, semi-desesperada. Feliz? Acusa-me de infiel quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Debalde, busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara, porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se-me a consciência, inculpando-me desapiedada. A morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitada a compreender meu sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos, vaguei aflita como ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivara em mim mesma.
Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara. Até que um dia... Foi fácil para ela? Não. Agora ela abandonou um lar. Como é que ela está nessa encarnação dela? Um lar atribulado. Um lar atribulado. E o esposo? Se mandou. Foi embora e deixou ela sozinha com os filhos. Então, é aqui quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, olha só, gente. Apesar da expiação que ela viveu na reencarnação como Lola, isso não quitou ainda não. Então, ela sofre as consequências da atitude dela, mas ela precisa reparar o mal que fez, vivendo na pele o que fez outros passarem. Então é isso que a gente tem que entender. Então quando a gente fala numa atitude equivocada, nós estamos falando às vezes séculos de atraso, para tentar corrigir e aprender a lição. Não se deve fazer isso. Gente, achava bonito quando a minha mãe dizia assim: meus filhos saíram das minhas entranhas. Ela falava isso assim com muita... Mamãe era muito expressiva, né? E né? Sempre muito expressiva. Ela saiu das minhas entranhas. Como que eu vou abandonar um filho que saiu das minhas entranhas? Então ela tinha isso muito forte dentro dela. Então imagina você abrir mão daquilo que saiu de ti, que você carregou no ventre, só para viver uma paixão? Aí é para acabar. Olha o nível que nós estamos, né? Olha o nível de adoecimento emocional. E os filhos dela, como disse o Clarencio, são antigos associados do destino que ela conduz para o bem agora. Esses agora, né? Os filhos. Antonina passou a destra pela fronte pálida, como se evocasse velhas recordações fortemente trancadas na memória. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados. Findos alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz, parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurara. Continuou: até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. As tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a ventura de constituir. É tão interessante. Quando a gente está acompanhando essa obra, Entre a Terra e o Céu, a gente lembra da obra Missionário da Luz, em que nós vamos ver o trabalho que foi realizado na reencarnação de Segismundo, e ele acompanhou todo esse processo. Aqui a gente vê um espírito dementado, sofrido, desesperado, com ódio, e de repente ele, o Leonardo, começa a lembrar do passado, começa a lembrar do que eles viveram e lembrar com carinho. Isso fez com que ela se acalmasse as suas emoções, os seus sentimentos, vamos falar em sentimentos já, acalmasse os seus e adormecesse. Adormeceu para quê? Reencarnar. Então, ela tem consciência da reencarnação? Não. Ela acompanhou o processo? Não. É aquilo que a gente chama de uma reencarnação compulsória. Sem ter absolutamente nenhuma consciência, ela não sabe nem dizer o que aconteceu. Aí a gente diz, quem é que vai reencarnar? Quem são os espíritos que reencarnam no grupo familiar? Aqueles que estão convivendo conosco, aqueles que estão ligados psiquicamente conosco. Olha como a lei é sábia. Não precisa procurar, já estamos ligados.
Agora, o outro movimento de pensar é de lembrar da melhor parte, de lembrar com carinho. Então, isso já acalmou o coração dela. Agora, imagina se, ao invés dele lembrar com carinho, se nesse momento ele estivesse lembrando com raiva, com ódio, ainda falando das coisas ruins, o quanto ela fez isso, o quanto ela fez aquilo. Tu imagina como seria esse processo? Que ela iria reencarnar, mas seria uma relação que muito difícil, mais difícil ainda, porque ela foi uma neta querida, tanto é que ela ora por ele. Então, mais um aprendizado, sabe, gente? Cuidado como que você fala das pessoas, daquelas pessoas que te maltrataram, que te machucaram. Vamos tentar realmente colocar em prática aquilo que Jesus tem nos ensinado. Porque o que a gente fala, o que a gente pensa, não fica fechado no ambiente que nós estamos. O que a gente pensa, o que a gente fala, ele reverbera no infinito. Interrompeu-se Antonina, figurando-se-nos incapaz de prosseguir, recordando. Via-se que esbarrara com insuperáveis impedimentos íntimos. Emudecera, torturada pela incapacidade mnemônica que a assaltara de improviso. Então, ou seja, nós temos acesso a tudo que está em nossa memória, nas lembranças. Mnemônica vem de memória, de lembrança. Temos? Não. Então, existe uma barreira, porque é como se fosse uma proteção. Então, é por isso que o professor Denizar, lá em O Livro dos Médios, e também em O Livro dos Espíritos, quando nós vamos estudar a emancipação da alma, a bicorporeidade, o êxtase, o sonambulismo, ele fala do quão a mente da gente pode autossugestionar, pode criar, idealizar. Então, muitas vezes, aquilo que hoje virou algo corriqueiro, né? Você vai bem ali, conta de 1, 2, 3, faz uma respiração, pronto, você já está lembrando do passado. Quem te garante que é o passado? Quem te garante que você, de repente, deve estar apenas com a sua mente superexcitada? Porque não é um trabalho comum e fácil de adentrar no inconsciente. Não é. E o pior, pessoas profissionalizando, ganhando dinheiro com isso. Sou contra, porque não é isso que a gente aprende em espiritismo. E é perigoso também. Contudo, o nosso orientador acercou-se dela e afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Porque quando eu lembro de algo, se é bom, eu revivo bem. Se é mal, eu vivo e revivo o mal. Organicamente, inclusive. Gritava Leonarda. Não posso saber. Desde que meu espírito foi ocupado por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou culpado. Tens razão. Podias ter recebido o meu concurso. Não me cabia pensar em ti, como se fosses tão somente mulher. É, né, Léo? Mas calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro, sinceramente, olvidar as ofensas que outros me assacaram, como desejam sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. Uma reunião mediúnica aqui, né? Um trabalho de desobsessão. Olha aí o trabalho do perdão, né? Sinceramente olvidar, sinceramente esquecer as ofensas que outros me assacaram. Reparávamos com assombro que Leonardo e Antonina
sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Por que não se recordavam os dois do parentesco que os reunia? Porque ali nós temos neta e avô. Eles não acionaram a posição de avô, a posição de neta. Eles estão fixados na vibração de amante. Gente, nós estamos adiantados no livro, vamos lembrar um pouquinho o caso da Antonina na encarnação como Lola, tá bom? Então, nós nos deparamos aqui que tanto José Esteves, lá atrás você vai encontrar o meu aqui na página 51, que era um enfermeiro, que também ali fazia parte dos soldados, e o seu Leonardo, que também era um soldado, estava ali na Guerra do Paraguai. E os dois partilhavam, como diz aqui na página 51, vou só pegar o texto. Partilhava com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Então, a Antonina, na condição de Lola, ela abandonou o seu esposo, abandonou os filhos, e quando Leonardo conheceu, Estevão conheceu, ela já era uma mulher desquitada. Porque ela queria viver uma vida de aventuras. Que abandonou o marido e o filho. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o patrício que ele odeia, que é José Esteves, Pires aí é o Leonardo, né? Finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, o Léo, que é o Pires, convida o Estevão para uma refeição mais íntima e juntos comentam entusiásticos as noitadas do Rio de Janeiro, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa muito, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com um veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre, praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento, né? As tropas deveriam seguir. Então, ele envenenou o Esteves só por ciúmes. Só em pensar que ele poderia ter a Lola. Na 47, a gente está voltando aqui a história. Na 47, ele vê a Lola com o Estevão. E o Estevão... E ele tinha uma chácara. Quando ele volta para casa, para a chácara, ele encontra lá o Esteves com ela. Ele vai matá-lo, mas ele foge do Esteves. Aí ele é mandado para uma viagem. Quando ele volta, que é ele. De conta que é amigo. É uma festa, faz com que o amigo leva por lá e ele coloca o menino para ele. Entendi. Mas eles estavam já nessa chácarazinha, né? Não tinha filhos. Então, os filhos que ela abandonou não foram os filhos do Leonardo, da primeira relação. Gente, então vamos ficar com essa história quentinha na cabeça, para a gente poder entender melhor, né? Eu acho até interessante a gente voltar lá no canal EOS, rever esse capítulo, é o capítulo... Deixa eu ver aqui só qual é o capítulo. O capítulo 7, Consciência em Desequilíbrio, para nós assim entendermos essa trama que está acontecendo agora entre a Lola e o seu Leonardo. Pronto, a nossa Lígia ainda está aqui nos falar que é o estudo de número 11 que está no canal. Então é bom a gente ouvir novamente para ficar bem fresquinho aí na nossa cabeça, né? Porque quantas histórias nós já ouvimos aqui, não é verdade? Tem a história do Júlio, né? São muitas histórias, né? Foi bom, gente? Então vamos parar aí, tá bom?
Pronto, e a gente continua a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E eu sempre digo isso, quem faz o evangelho já deve estar enjoado de ouvir a tia falar. Lar é célula de Deus. Não interfira nisso. Pais, não abandonem o compromisso do lar. Ah, mas eu quero ser feliz. Quem diz que tu vai ser feliz? Ninguém constrói felicidade abandonando suas responsabilidades. Mãe, não abandone seus filhos e o seu lar. Não faça isso. Ah, mas eu quero ser feliz? Não vai ser. Ninguém constrói felicidade sobre a desgraça de ninguém. Vai chegar uma hora que essa conta vai chegar e não vai ser fácil. Então ela sofre as consequências da atitude dela, mas ela precisa reparar o mal que fez, vivendo na pele o que fez outros passarem. Então é isso que a gente tem que entender. Então quando a gente fala numa atitude equivocada, nós estamos falando às vezes séculos de atraso, para tentar corrigir e aprender a lição. Aprender a lição. Não se deve fazer isso. Aí a gente diz, quem é que vai reencarnar? Quem são os espíritos que reencarnam no grupo familiar? Aqueles que estão convivendo conosco. Aqueles que estão ligados psiquicamente conosco. Olha como a lei é sábia. Não precisa procurar, já estamos ligados. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor da vida, por esses ensinamentos, por essas histórias que nos fazem recordar, que nos fazem lembrar dos nossos deveres, dos nossos compromissos assumidos. Compromissos que muitas vezes não nos lembramos, mas que às vezes nos acordamos na vida inseridos neles. Então ajuda-nos, Senhor, ao ver essas outras vidas, sabermos que não se abandona um compromisso, uma responsabilidade, um dever sem consequências. E nós, que já somos espíritos rebeldes, espíritos repetentes na arte do abandono, na arte de procrastinar, na arte de abandonar trabalho no meio do caminho, ajuda-nos a conseguirmos porfiar contigo, a caminharmos, como tu disseste, a milha sedente, a sabermos confiar que estarás conosco, amparando-nos, guiando, com a tua misericórdia, com teu amor, com teu carinho,
Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque temos certeza que estás conosco desde sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.